Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Venho convidar todos para participar deste culto ao nosso Deus e agradecer por nossas vidas, o nosso respirar e todos os nossos dias. Como diz aquela canção: toma o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra ti, todo meu respirar e todos os meus dias. Entrego tudo a ti. Um bom culto a todos. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Nos mostrou o seu poder, com grande força triunfou, vitorioso sobre a morte e a escuridão. As correntes se quebraram, os cativos libertou, e sua grande graça nos salvou. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Nos mostrou o seu poder, com grande força triunfou, vitorioso sobre a morte e a escuridão. As correntes se quebraram, os cativos libertou, e sua grande graça nos salvou. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Olá, irmãos queridos da Igreja Batista Moriá. Hoje eu vim fazer uma oração.
Vamos abaixar nossas cabeças e fechar nossos olhos. Hoje eu vim agradecer pelo pão de cada dia, pelo meu respirar e por todas as pessoas. Conforte a todas as pessoas. E eu queria pedir para que o Senhor conforte o coração das pessoas que perderam seus parentes. E que saia essa doença e as pessoas que estão internadas com coronavírus voltem ao normal. Que tudo volte ao normal, que os trabalhos voltem, que as escolas e tudo mais. Esse é o meu pedido. E em nome de Jesus, amém. Olá, meus queridos irmãos da queridíssima Igreja Batista Moriá, de São Paulo. Prazer imenso estar aqui mais uma vez participando do culto com os irmãos por meio da reflexão bíblica. Prazer imenso para mim, me sinto muito honrado. É evidente que eu não poderia dizer não. Eu agradeço muito ao pastor Elias, ao querido pastor Elias, pelo convite. E a Irene, portadora do convite. Muito obrigado por esse privilégio que vocês me dão. A Igreja Moriá está em nossos corações, nós amamos a Igreja Moriá, amamos os irmãos, nos sentimos como se ainda fizéssemos parte, né? É como se o vínculo emocional de fato não foi rompido, a gente se sente parte, e sempre que eu vejo alguma notícia, alguma postagem relativa a Moriá, mesmo que às vezes eu não reaja, né, com uma curtida, alguma coisa assim, mas eu sempre vejo, porque é como se a gente fizesse parte. Então, obrigado, Deus abençoe vocês, é um privilégio muito grande estar aqui, mais uma vez, com vocês, através da reflexão bíblica. Bem, hoje eu quero refletir com vocês sobre as barreiras que Deus, por meio de Jesus, quebra entre nós. Eu coloquei o título, O Deus que Quebra Barreiras. E a gente vai refletir nisso
com base no texto, no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 1, versículos 3, 4, 5 e 6. Mateus 1, de 3 a 6. Ok? Eu vou ler. Judá gerou Pérez e Zerá, de Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou Jessé, que gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Bem, o cristianismo, ele nasceu no mundo hostil. Essa hostilidade, ela tinha a ver com o contexto social, religioso e espiritual. Quando eu faço a separação entre o contexto religioso e espiritual, é porque nem sempre o que tem um conceito religioso é necessariamente espiritual, nem sempre. E quando eu falo do contexto religioso, eu me refiro às regras da instituição religiosa que nem sempre são espirituais. E quando eu falo que havia hostilidade no mundo também espiritual, eu me refiro na maneira de se relacionar, das pessoas se relacionarem com Deus, com base nas regras, e igualmente na forma prática de suas relações uns com os outros, né? Por conta da religião e por conta de um suposto conceito de espiritualidade, as pessoas, inclusive, morriam, né? Havia pessoas que eram mortas. Então era um mundo hostil. E quando eu penso também na hostilidade, onde o cristianismo nasceu, eu sou levado a pensar no impacto que isso trouxe sobre as pessoas. Porque há um impacto nas pessoas, há um impacto na gente. O mundo hostil, uma sociedade hostil, um contexto hostil, ele provoca sofrimentos, dores e sofrimentos emocionais. Por exemplo, hoje, no contexto da igreja, eu conheço muitas pessoas marcadas emocionalmente, profundamente, de forma negativa, por conta do seu contexto religioso de igrejas locais. A hostilidade, ela cria barreiras entre as pessoas e Deus, e entre elas e sua relação com o mundo, com as pessoas. Entretanto, o cristianismo veio como resposta de Deus para o mundo, para a humanidade. Tudo o que o pecado destruiu, Cristo se propõe a refazer. Quando o pecado torna a pessoa doente na alma, Cristo propõe a cura. Onde o pecado causa sofrimento e dor, Cristo propõe alegria e paz. E quando o pecado causa morte, a morte emocional, a morte da alma, a morte dos sentimentos, no estímulo, na motivação para a vida, aí Jesus vem e oferece vida. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do mundo. É nesse contexto que a gente acabou de ler, esse texto, o contexto desse texto, ele é interessante, porque ele mostra que Jesus realmente veio para desfazer essas barreiras que nos impedem de viver plenamente. Esse texto, como ele fala de genealogia, normalmente a gente, quando lê a genealogia, não presta atenção nos detalhes. Às vezes sequer lê as genealogias. Às vezes a gente está lendo antigamente, né, quando eu li a Bíblia, e principalmente no livro de Gênesis, né, e quando era parte da genealogia, eu pulava. Né? Normalmente a gente é assim, parece que não há muito o que aprender com as genealogias.
Mas essa passagem nos ensina muitas coisas. E uma dessas coisas é que Deus, em Cristo, quebra barreiras no mundo hostil, quebra barreiras em contextos hostis. As hostilidades, as barreiras, a hostilidade que às vezes existe entre nós e os outros, por conta dessas barreiras, são quebradas em Cristo. Bom, a partir disso, a partir dessa ideia, então a gente vai ver agora quais são essas barreiras que Deus em Cristo derruba e que nos dá capacidade, nos dá condições de viver de uma forma mais plena a vida do Evangelho e viver uns com os outros. Bem, a primeira dessas barreiras que o texto revela é a barreira da separação entre judeus e gentios, judeus e não judeus. Por muito tempo, os judeus se consideravam a menina dos olhos de Deus. Eles consideravam o povo que Deus mais amava, o povo exclusivo de Deus, e os outros excluídos. Eles se consideravam exclusivos e os outros excluídos. Esse sentimento era tão forte que no templo havia um muro que separava o lugar dos gentios, dos que não eram judeus, de adorar, do pátio onde os judeus adoravam. Havia o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. E esse pátio era separado por um muro, que Paulo chama na carta aos Efésios de muro da separação. E, inclusive, havia inscrições nesse muro ameaçando de morte algum judeu, não judeu, que fosse para o lado judeu adorar. Então, é estranho pensar que, no contexto do culto, um grupo adorava ameaçando e outro grupo adorava se sentindo ameaçado. Mas era assim que funcionava. Mas esse texto da genealogia de Jesus é surpreendente, porque Mateus, ele fala de duas mulheres estrangeiras entre os ancestrais de Jesus. Ruth, que era moabita, e Raabe, que era cananita, de Canaã. Mesmo que o texto revela, então, que mesmo que os judeus rejeitavam as outras nações, uma vez que no sangue, na veia de Jesus corria sangue também não judeu, ele revela que Jesus veio para todos os povos, o que é uma característica do Evangelho de Mateus. O propósito do Evangelho de Mateus é mostrar que Jesus era o Messias, mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido. Mas do primeiro capítulo, ele insere na genealogia de Jesus, não insere no sentido de uma forma forçosa, mas no sentido de revelar, de pôr os seus nomes. Ele insere na genealogia de Jesus duas mulheres estrangeiras e termina o seu livro no capítulo 28, falando da grande comissão, quando os discípulos, apóstolos e, consequentemente, a igreja, deveriam ir, na medida em que fossem pelo mundo inteiro, falar do evangelho a todos os povos para fazer discípulos de todos os povos, de todas as nações, mostrando que Jesus, o Messias, não era exclusivo para os judeus, mas era para o mundo inteiro, para todas as pessoas de todos os povos. Na veia de Jesus corria sangue gentio. O que isso significa para nós? Isso significa que em Jesus não há, como o apóstolo Paulo fala, não há grego e não há judeu. Não há gente desprezada, ou que deva ser desprezada por conta da sua raça, da sua nacionalidade, por conta do lugar onde vive, do lugar de onde habita, por conta do lugar de onde veio. Não existe isso em Jesus. Isso significa que todas as pessoas, todos os povos são alvo do amor, da bondade e da salvação de Jesus. Que Jesus veio para amar, para morrer, para se doar por todas as pessoas, todos os povos. Em Jesus, os povos que eram inimigos, agora estão juntos no mesmo lugar para adorar o mesmo Deus, sem ameaças, sem muros que separem, como o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Efésios, que diz que Deus em Jesus derrubou o muro da separação. Não há mais muro da separação no contexto da igreja. Inclusive, esse é um dos propósitos da carta do apóstolo Paulo
aos Efésios, mostrar que Deus em Cristo criou uma nova humanidade. Antes a humanidade, na mentalidade dos judeus, era dividida entre judeus e gentios. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que agora em Deus não existe judeus e gentios, agora é um povo só. Né? É um povo só. No reino de Deus há um lugar para todas as pessoas, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os contextos sociais. Há lugar para todo mundo. No mesmo banco, na mesma bancada na igreja de Deus, na igreja de Jesus, no cristianismo, judeus e gentios, vamos dizer assim, povos que antes eram inimigos, agora se sentam juntos para adorar o mesmo Deus. Pois é, essa é uma barreira importante que Jesus derrubou, que Deus derruba em Cristo. A barreira que separa as pessoas por conta da sua origem. No reino de Deus não existe mais essa barreira. Todos formam um povo só. A segunda barreira que Deus derruba através da pessoa de Jesus é a barreira que separa homem e mulher. As mulheres não eram muito apreciadas nos tempos antigos. Por exemplo, quando as crianças nasciam, se era menino, havia uma festa. Mas se era menina, não havia festa. No máximo, um tapinha no ombro, tá tudo bem, e ia para casa. Né? Mas não havia festa. As mulheres eram tão desprezadas que elas não eram necessariamente contadas como pessoas, mas eram tidas como um bem do homem, da sua casa. Para ilustrar, por exemplo, se perguntasse para o homem o que ele tinha na casa dele, ele poderia dizer, eu tenho uma cadeira, uma mesa, um fogão, uma mulher, uma geladeira, enfim. A mulher era contada como um bem da casa. E num grupo, sequer as mulheres eram contadas. Vocês sabem muito bem que por ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes, o texto diz que havia em torno de 5.000 pessoas, diz assim, fora mulheres e crianças. E as mulheres não eram contadas. Mas, nessa genealogia, diz do Messias, então Mateus insere mulheres, 4 mulheres, Tamar, Ruth, Raabe e Batseba. Essa é uma das razões pelas quais essa genealogia ela é surpreendente. Nas genealogias judaicas não era comum a ter nome de mulheres, caso ou outro, mas não era comum. Mas Mateus coloca mulheres na genealogia do Messias, daquele que era o Messias esperado pelos judeus, a pessoa mais importante que poderia nascer entre os judeus, o Messias esperado, e Mateus coloca na sua genealogia justo o nome de 4 mulheres, o que não era uma coisa comum. O que isso significa para nós? O sentido é grande. Significa que em Jesus nós não somos valorizados por sermos homens ou mulheres. Nós somos valorizados porque todos somos feitos à imagem de Deus e todos temos valor diante dele. Para Deus, nós todos temos valor e dignidade. O fato de ser homem ou mulher, para Deus isso não é importante. Algumas igrejas supervalorizam isso, o fato de ser homem e mulher. Aí no Brasil, eu já vi, e os irmãos certamente conhecem, que há igrejas onde as mulheres e os homens se sentem inclusive separados. Né? As mulheres não assumem púlpito, não pregam, não dão uma palavra para a igreja, não ensinam, né? Porque são mulheres. Aqui na França também tem isso. Tem uma igreja aqui numa cidade que um amigo meu brasileiro, ele e sua família, eles haviam sido missionários no Senegal por muito tempo. Ele veio para a França, passou um tempo aqui, e aí foi convidado para pastorear uma igreja. E essa igreja, quando ele foi lá conversar com os irmãos, a igreja impôs uma condição para que ela o convidasse. A condição é que ele assumisse diante dos membros da igreja, dos anciãos da igreja, de que jamais iria colocar uma mulher no púlpito, uma mulher à frente da igreja para falar, para ensinar, nem mesmo a sua esposa. A esposa dele, missionária, veio de um campo, 12 anos no Senegal, trabalhadora, capacitada, líder, mas tinha que ficar calada dentro da igreja, não podia fazer nada, porque naquela igreja, a igreja batista, não é outra denominação, a igreja batista, eles não aceitavam que uma mulher falasse. Né? Ele aceitou essa condição,
mas no fim não funcionou e pouco tempo depois ele teve que sair da igreja por conta de uma série de fatores, inclusive não esse fator, porque ele cumpriu o que se comprometeu, mas isso já mostra uma visão distorcida da igreja em relação ao evangelho. E é assim que normalmente funciona, né? Mas o apóstolo Paulo diz que em Jesus não há judeu nem grego, ele também fala, não há homem nem mulher. Diante de Deus, não é o sexo que torna a pessoa aceitável ou importante, mas é o seu coração, é o fato da pessoa ser feita à imagem de Deus. Em Jesus, nós todos somos povo de Deus. Em Jesus, o que conta é o coração. É o coração. Não o fato de ser homem ou mulher, mas é o que está aqui dentro. E a terceira e última barreira que eu quero abordar com vocês dentro do texto é a barreira que separa santos de pecadores. Deus em Jesus quebra a barreira que separa santos e pecadores. Pelo fato de Mateus ter decidido colocar nome de homens e mulheres na genealogia de Jesus, já que ele fez isso, não era comum, mas já que ele fez isso, a gente iria esperar que ele fosse colocar nome de mulheres grandes na história do povo de Israel, como Sara, por exemplo, como Raquel, ou como Esther, que eram realmente mulheres importantes na história judaica. Mas, estranhamente, além de colocar nomes de mulheres estrangeiras, ele coloca nome de mulheres de baixa reputação moral. Tamar se prostituiu. Raabe era prostituta, de profissão. E a mulher de Urias, que o texto nem fala o nome dela, talvez porque ela foi a pessoa com quem o rei Davi, que foi o rei mais importante de Israel, adulterou, e de quem nasceu Salomão, o Mateus diz assim, daquela que foi mulher de Urias, sequer cita o nome dela, mas nós sabemos que foi Batseba. Então, uma se prostituiu por uma situação específica, a outra era prostituta de profissão, e a outra uma mulher adúltera, adulterou com Davi. Isso, além de ser surpreendente, no meu ponto de vista, é extraordinário, do ponto de vista teológico. Porque isso nos revela que em Jesus não existe separação entre santos e pecadores. Para Deus, nós somos todos, absolutamente todos, moralmente iguais. Entre os ancestrais de Jesus, entre os descendentes de Jesus, se encontraram mulheres de baixa reputação moral. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, diz que, falando dos judeus e gentios, ele diz assim, olha, Deus colocou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Os judeus se sentiam superior espiritualmente, comparando com os não gentios. Paulo fala assim, esse conceito está errado. Deus colocou todo mundo embaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Todos são iguais. Isso nos ensina ao menos duas coisas importantes, do meu ponto de vista. A primeira é que no reino de Deus, ninguém é excluído. O reino de Deus é aberto a todas as pessoas. O maior dos santos e o maior dos pecadores tem lugar na presença de Jesus. O maior dos santos e o maior dos pecadores tem lugar na igreja. O maior dos santos e o maior dos pecadores tem lugar no coração de Jesus do ponto de vista do amor, do ponto de vista da sua bondade e da sua entrega. Ele morreu por todos. Da mesma forma que na genealogia de Jesus tinha grandes homens, grandes nomes, também tinha mulheres de baixa reputação moral. No reino de Deus tem lugar para todos.
E a segunda coisa importante, considerando essa ideia, é que no reino de Deus ninguém pode se considerar superior espiritualmente ao outro. Nós todos somos carentes e dependentes da graça e da bondade de Deus, da bondade de Jesus. Não existem barreiras que separem santos e pecadores. A barreira que separava santos e pecadores sumiu, desapareceu na pessoa de Jesus. Os judeus se consideravam santos e consideravam os gentios pecadores. Mas em Jesus, todos, absolutamente todos, são iguais. É duro, você pode dizer assim, quando a gente vê na igreja pessoas que se consideram espiritualmente superiores às outras. Por conta do conhecimento teológico, talvez, por conta do tempo de igreja, por conta uma postura legalista mesmo, né? Por conta da sua origem, não sei. Mas há pessoas que se consideram superiores espiritualmente em relação às outras. Há pessoas que acham que são mais aceitáveis diante de Deus, né? O judeu agradecia a Deus todas as manhãs. Uma das razões é porque não era escravo, porque não era mulher. O judeu homem, né? Todos os dias agradecia a Deus. Primeiro porque não era escravo, porque não era mulher e porque não era gentil, porque ele era judeu. Como se fosse superior espiritualmente. Mas em Jesus, a barreira que separava santos e pecadores foi destruída. Nós somos todos pecadores. O apóstolo Paulo diz: eu sou um homem miserável, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele continua: porque com entendimento eu sigo a lei de Cristo, mas com a carne eu sigo a lei do pecado. Todos deveríamos fazer essa oração. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? São essas as barreiras que, pelo menos eu vejo no texto, que Deus em Jesus derruba, destrói. A barreira que separa judeu de gentil, ou seja, raças superiores de raças inferiores. Não existe isso. Para Deus, todos os povos, diante de Deus, todos os povos têm lugar através da pessoa de Jesus. Porque entre os ancestrais de Jesus havia gente estrangeira. A barreira que separa homem e mulher, em Jesus somos todos iguais do ponto de vista também do nosso sexo, né? O que Deus importa é o coração, não é se é homem ou mulher, isso é o que importa para Ele. E a barreira que separa santos e pecadores, diante de Deus todos somos pecadores e carentes da sua misericórdia. Então Jesus veio, meus irmãos, para quebrar as barreiras que nós mesmos levantamos e que nos separam uns dos outros. Se nós queremos ser uma igreja que glorifica a Deus, que tem algo a dizer ao mundo, que cause um impacto positivo no mundo, nós devemos igualmente quebrar essas barreiras. Na genealogia de Jesus, Mateus nos revela que o evangelho é para todos os povos, que ninguém está excluído do amor de Deus e que todo mundo, todos, são iguais moralmente diante dele. Consequentemente, eu quero terminar oferecendo essa sugestão. Meus queridos irmãos da querida Igreja Batista Moriá, quebremos estas barreiras, as barreiras que nos separam uns dos outros. Porque onde Jesus é presente, não existem barreiras. Eu até sugiro um exercício. Pensem, além dessas barreiras, em outras barreiras. Quais são outras barreiras que nós levantamos entre nós e que nos separam uns dos outros? Quais são? Há outras barreiras. Quais são? E uma vez elencadas essas barreiras, derrubemos essas barreiras. Porque, como eu acabo de dizer, onde Jesus está, não existem barreiras. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios, estou repetindo, que em Jesus Deus derrubou a barreira, o muro de separação.
É isso. Que Deus nos abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado por esse convite que me deixa feliz, me deixou feliz. E que Deus nos ajude a avançar como igreja dele, sem barreiras entre nós, mas que o amor dele, a bondade dele, a graça dele seja o elemento motivador da nossa vida em relação ao nosso semelhante, em relação ao mundo e em relação a ele mesmo. Que Deus nos abençoe a todos e que não haja mais barreiras entre nós. Amém. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça.